E aí, pessoalzinho do meu canal, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que estejam bem. Aqui mais um vídeo sobre o nosso Brasil, para atualizar o nosso canal Sala de Aulas. Por isso, eu já peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui neste canal, que aqui sempre você terá uma opinião, uma reflexão de uma professorinha que não é ninguém, não é nada, é apenas um grãozinho dentro desta imensidão chamada Brasil, mas que muito humildemente compartilha a sua opinião, né? E quer aprender com todos vocês. Bom, eu estive ouvindo, como sempre, assistindo a vários noticiários, a opiniões de jornalistas importantes, cientistas políticos, ou simplesmente assistindo aos vídeos dos canais, né, dos vários canais do governo, e eu fico pensando que o Brasil está melhorando. O Brasil já está bem melhor do que aquele que nós tínhamos até dezembro de 2022. E por que eu falo isso? Hoje o Flávio Dino foi, junto com o presidente Lula, a Janja, o ministro Múcio e o comandante do Exército, em uma formatura de pelo menos 250 novos policiais civis que estavam se formando. E nessa formatura, eu percebi que o Brasil está apaziguado, está mais ou menos caminhando aí para a dita normalidade. As forças armadas, né, as forças defensivas do Brasil, bem ou mal, resistiram a Bolsonaro, bem ou mal, não embarcaram no golpismo. Aí você vai dizer, nossa, mas o dia 8 teve participação dos militares. Sim, teve. Alguns, né? Se a gente for olhar bem, não teve ali um franco apoio dos militares, porque se tivesse tido um franco apoio dos militares, com toda certeza, Bolsonaro estaria no poder, né? Porque teria conseguido dar o golpe, já que ele, Bolsonaro, era um ex-militar e tinha ali a máquina pública nas mãos. Então, de certa forma, por mais que houveram sim golpismos, né, dentro dos militares, a cúpula verdadeira não embarcou no golpismo do Bolsonaro. Então, de certa forma, nós temos um país que está caminhando para aquilo que a gente sempre conheceu e viveu antes do famigerado Bolsonaro assumir o poder. Arcabouço fiscal foi aprovado, foi votado, foi aprovado. Hoje nós temos um novo marco fiscal entrando em vigor no país, né? E, pasmem, para raiva daqueles que queriam a derrocada do governo Lula já no primeiro ano de mandato, a gente subiu aí 3 pontos, né? A economia melhorou aí 3 pontos. Então, e bem ou mal, nós temos aqui uma certa paz, né? Se a gente for olhar bem, não temos mais aquelas conversas malucas, né? As discussões malucadas de terraplanismo, de cunho religioso, disso ou daquilo, né, das coisas estratosféricas que não se discutem mais porque a ciência já provou. Hoje em dia nós temos
conversas verdadeiramente políticas. Hoje, por exemplo, a pauta de discussão, até mesmo entre os bolsonaristas, foi a fala de Lula com relação à opinião que ele expressou na entrevista que ele deu ao Show, né, no programa que ele faz todas as terças-feiras, né, conversa com o presidente, aonde Lula falou que sugestão dele seria legal que o Supremo tivesse uma votação sigilosa, uma votação onde os ministros não se expusessem tanto, né? Porque, de certa forma, essa exposição, né, que há hoje em dia do Supremo Tribunal Federal, dos ministros, né? Por um lado é muito bom, porque dá clareza, né, que a gente sabe quem vota o quê, né, a transparência, mas pelo outro deixa mesmo o Supremo, os ministros do Supremo bem expostos, né, ao escrutínio de toda a sociedade. Eu, particularmente, prefiro que assim seja, né, eu prefiro as cartas na mesa. Eu prefiro que a gente saiba que André Mendonça e Cássio Nunes vota sempre voltado aí para o conservadorismo, né? Eu prefiro saber que quem prendeu Lula ou quem articulou para prender Lula foram Rosa Weber, né? A Camilúcia, o Barbosa e tantos outros lá, né? Eu prefiro saber, mas eu compreendo o que o Lula quis dizer, porque realmente os ministros ficam muito expostos, né? E o Lula quis dizer isso, sobre a exposição dos ministros que coloca-os em risco também, né? Porque, veja bem, Alexandre de Moraes foi totalmente hostilizado no aeroporto da França por conta de ser Alexandre de Moraes, né? De todos saberem que ele tem ali o seu segurou praticamente, né, o processo democrático, as eleições e tudo mais. Então, se coloca-se muito à margem, né? Se coloca-se a risco a figura dos ministros, mas Lula só deu uma opinião, ele não vai mandar nenhum projeto para se mudar a votação, né, de aberta do Supremo para uma votação sigilosa, ele apenas expressou a opinião dele. E quanto político, né, ele tem que fazer isso mesmo, né, porque a gente é que não estava mais acostumado a discutir política, a gente estava acostumado a ouvir besteiras, né, do presidente da República. E aí o que acontece? A gente percebe também que os programas sociais voltaram, né, que o Brasil está mais ou menos entrando ali naquilo que seria as promessas de campanha de governo do Lula, naquilo que ele quer, né, deixar, e está tomando as medidas necessárias para que sejam votadas no Congresso todas as medidas de que ele prometeu no ato da sua campanha em 2022, né? Essa troca de ministérios é comum, né? Faz parte aí do presidencialismo semi-parlamentarista que a gente tem aqui, né? E se o povo não gosta disso, o povo que tem que aprender a votar, na minha opinião, né? Porque de nada adianta você votar em um presidente socialista, né? Mais voltado aí para as questões sociais, e você eleger um Congresso totalmente conservador, mais à direita, né? Totalmente oposto dos preceitos e dos desejos do governo que está do executivo. Então, assim, o povo que tem que aprender a votar, né? Tem que saber da grande responsabilidade que é você ir lá no seu domicílio eleitoral e apertar, né, as teclinhas, lá, os 2 dígitos do seu candidato e apertar o verdinho, né? Já está mais do que na hora da gente, quanto sociedade, crescer politicamente, né?
Então, diante de tudo isso, eu percebo mesmo e muito feliz de que o Brasil está melhorando, né? Porque nós temos uma certa, digamos, uma certa paz, né? Nós temos, estamos voltando àquela questão da normalidade, da gente enfrentar os nossos problemas diários, né? E reais de uma maneira mais serena e não mais termos que ficar preocupados se vai ter ditadura, né? Se o Brasil vai dormir em uma democracia e acordar em um regime totalitário como era nos últimos 4 anos. Então, diante disso, eu percebo sim de que a gente está vivendo uma certa calmaria, né? Nós estamos vendo aí voltar aos programas sociais, como eu já disse, nós estamos vendo um país que está voltado para as questões sociais, políticas e econômicas, como tem que ser, né, toda nação do tamanho do Brasil. E aí a gente vai aqui ver só o enunciado aqui de algumas notícias, né, para não perder o costume aqui nesse canal maravilhoso. Peço para você, mais uma vez, curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal e podendo, por favor, faça um Pix, tá? 252-791-61802 é o valor, aliás, é o número do Pix. Qualquer valor já me ajuda bastante. Olha só, aqui a Márcia Tiburi, ela diz o seguinte: Tarcísio é o novo Bolsonaro, como Bolsonaro foi o novo Ustra, né? Tarcísio de Freitas, né? Um governador, sinceramente, ao final eu acho que nós vamos poder pautar um dos piores, se não o pior governador que esse estado aqui já teve, né? Sinceramente, só dá fora. É fora na segurança, é fora na educação, é fora na saúde, é fora em tudo quanto é lugar, né? No trato com as questões lá da educação, né? É horrível que está sendo, o que nós professores estamos sendo obrigados, né? A trabalhar com aquele material ridículo, né? Horroroso, cheio de erros, né? E sendo praticamente colocado goela adentro, né? Goela abaixo. A gente não pode deixar de usar, porque daqui a pouco vem as provas oficiais, né, do Estado, e todas elas pautadas em cima desse material pífio e ridículo, cheio de erros, que o governo do Estado de São Paulo está mandando para as escolas estaduais, né? Está sob o governo de Tarcísio é o mesmo que está sob o governo de Bolsonaro, simples assim, mas também lastimável e perigoso, diz Márcia Tiburi, a filósofa, né? Aqui falando sobre os posicionamentos do Tarcísio de Freitas, né? A maneira como ele governa. A gente sabe que ele é cria de Bolsonaro, aliás, a gente sabe muito bem que ele só é governador do estado de São Paulo porque o Bolsonaro sugeriu, né, praticamente aí, diga-se, ordenou que ele fosse candidato, né, e assertivamente, pelo estado de São Paulo ser muito conservador, deixou de eleger o Fernando Haddad, né, que é aí um grande, né, um grande político, está sendo aí, fazendo um trabalho muito articulado, né, maravilhoso, no Ministério da Fazenda, já fez um trabalho maravilhoso no Ministério da Educação, nos governos Lula 1 e 2. E aí que acontece? O povo deixa de votar no Fernando Haddad para colocar Tarcísio de Freitas, né? Um camarada que sequer sabia onde era o seu domicílio eleitoral, né? Mas é isso que tem para hoje. Olha só, falar em Fernando Haddad, Câmara aprova projeto que cria teto para juros rotativos do cartão de crédito e institui o Desenrola. Desenrola é o programa, né, que o Fernando Haddad criou para que mais de 70 milhões de brasileiros saísse aí do nome sujo, né? Questão aí do nome sujo. Então, foi uma promessa de campanha do Lula, uma promessa que foi
foi muito cogitada, né? E foi também, acho que uma sugestão aí de vários outros presidenciáveis, né? Que para dar o seu apoio, inclusive a Simone Tebet, né? Para dar o seu apoio, sugeriu a Lula, né? Que implantasse esse programa. Ele aceitou e está aí, né? Hoje é uma realidade e é lei, né? Já está instituído o programa Desenrola. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que remete ao Conselho Monetário Nacional a fixação de limites para os juros do cartão de crédito e cria o programa Desenrola Brasil de refinanciamento de dívidas pessoais. A proposta será enviada ao Senado autoria do deputado Elmar Nascimento, União da Bahia. O projeto de lei 2685/22 foi aprovado na forma de um substitutivo do relator, deputado Alencar Santana, PT São Paulo. O relator incorporou ao texto a medida provisória 1176/23, que cria o programa Desenrola Brasil a fim de incentivar negociações de dívida, ofertando garantias para aquelas dívidas de valor até R$ 5.000, né? Então, se você tem uma dívida aí de até R$ 5.000, o programa Desenrola Brasil é para você, bom? Vamos ver aqui mais algo de interessante. Fernando Haddad defende cortar supersalários de servidores e fala em moralização do serviço público. O ministro da Fazenda se reuniu com Tebet e Diuik para debater, entre outros pontos, uma reforma administrativa, né? Vamos ver aí se Fernando Haddad consegue fazer essa proeza, né? Revisamos leis que estão em tramitação e tratam da modernização do Estado e podem significar avanços importantes, disse Haddad a jornalista. Vou citar um exemplo. O projeto de lei dos supersalários, que já foi votado na Câmara e está no Senado, pode pôr fim a determinados privilégios, o que significaria uma economia robusta para o Brasil. Fora o debate sobre a moralização do serviço público. Essas declarações foram dadas após uma reunião com a Simone Tebet, ministra do Planejamento, Esther Duick, da Gestão. O encontro também contou com a participação da secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior. Eles debateram, entre outros pontos, uma reforma administrativa. Vamos ver, né? O Brasil caminhando, né? Como eu falei, o Brasil caminhando, melhorando, né? Cada vez mais. Olha só, e agora vai começar, né, a pegar a nata da sociedade golpista, né? Porque os soldadinhos já estão devidamente punidos, né? Ou com tornozeleira ou presos, né? Agora falta pegar os grandões do golpe do dia 8. Olha só, socialite e suplente de deputado estão entre os alvos da nova fase da Operação Lesa Pátria. A nova fase da Lesa Pátria, deflagrada nesta terça-feira pela Polícia Federal, com o objetivo de identificar os financiadores dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, tem entre seus alvos uma socialite paulista e um suplente de deputado estadual de Mato Grosso do Sul. Ao todo, os agentes estão cumprindo 53 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Tocantins, Ceará e Minas Gerais. Vai faltar cadeia para esse povo, eita nós, né? Agora que as coisas vão começar a entrar nos eixos, né? Até chegar ao supercomandante, que a gente bem sabe quem é, né? Eu tenho fé, né? Eu tenho fé que um dia a gente vai acordar com aquela musiquinha. A Rede Globo, plim plim, falando na figura de um dos seus jornalistas âncoras, né? E foi preso fulano de tal, né? Comandante supremo do golpe. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, né?
E após 28 mortos, o governo Tarcísio anuncia o fim da Operação Escudo, nessa vergonha total que eu falei lá ainda há pouco, né? Tarcísio de Freitas é uma negação com quanto governo, né? Super truculento, a polícia de Tarcísio de Freitas mataram só 28 mortos, né? No litoral. Quase 1.000 pessoas foram presas nos 40 dias da Operação Escudo. Entidades ligadas a áreas de direitos humanos pediam o término das ações policiais, né? Horrível. CPMI mira empresário que vendeu 331 milhões em armas e equipamentos para o governo Bolsonaro e COAF vê elo com garimpeiro. Olha só. CPMI quer investigar negócios de Franco Giafone, representante de empresas como a austríaca Glock e a indiana MKU e a estadunidense Axo, celebrados junto ao governo Bolsonaro, né? É muito armamento, né, gente? É muito armamento, infelizmente. E tá aí chegando, né, o nosso 7 de setembro. Amanhã eu vou falar mais sobre isso, né? Amanhã eu vou fazer um vídeo contando aí sobre o 7 de setembro, mas só para a gente ficar ligado, né? Tá chegando o nosso 7 de setembro, o primeiro do governo 3 de Lula, e como o próprio Lula falou hoje, também na entrevista, né, conversando com o presidente, tá na hora dos brasileiros resgatarem, né, tomar de volta o nosso 7 de setembro, porque em todos os países do mundo, o seu dia da independência é um dia de festa, um dia de comemoração, um dia onde todos celebram a sua independência, né? E somente aqui que o nosso 7 de setembro tem sido cooptado, né? Primeiro pelo golpe militar de 64 a 85 e depois pelo governo do Bolsonaro, né? Tá na hora da gente fazer um 7 de setembro diferente, né? Voltar a ser o 7 de setembro do povo e não dos golpistas. É isso aí, agradeço a tua presença, agradeço mesmo você estar aqui curtindo o meu canal. Peço para você não esquecer de compartilhar, deixar o teu joinha, fazer a sua inscrição e ajudar no Pix, tá? Com qualquer real, né? Aquele cafezinho, você pensa que é pouco, mas para mim já ajuda bastante, tá bom? 252-791-61802. É isso aí, vamos para a nossa noite, né? Desejando aí que todos durmam muito bem, sejam muito felizes e a gente se vê amanhã, se Deus assim permitir. Fazendo L, Brasil melhorando sempre. Beijinhos, tchau.